dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo 21, quer dizer, na verdade eu me chamo Abner, porém o meu apelido novo é 21, porque esse foi o assunto que eu terminei o último vídeo, né? Falando sobre o meu novo apelido. E, bom, esse vídeo aqui é para continuar o vídeo falando sobre o construtor de civilidade, que é o homem em percurso, né? É esse nosso lado de repercussão. Porém, ele é fluente. O que é fluente? É como se fosse o curso das águas, entende? Então, nessa de falar, a gente teve alguns enaltecimentos, né, que eu vou colocar logo na tela, falando a respeito dessa prática, né? E como prática, essa versicularização referenciou no homem, em frequência de percutir esse curso, algumas indireções constantes. E aí, dessa constante, ele se tornou previsível, a ponto de ganhar ordenação cada vez mais fluente, cada vez mais rápida. E com esse sentido, né, de fluir sobre direções já pré-definidas, tem se feito em dia a dia, né, as adequações humanas dos indivíduos em libertação, né? Porém, a gente sabe que essa libertação do homem é bem presa nessas cognições já pré-cognificadas, né? Pré-significadas nesse curso, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, sobre a composição da educação familiar, né, já somos elevados às impressões que esperam de nós, né, nas cadeias de relação social, na civilidade. E aí, com o passar dos anos praticando em casa, nós já começamos a sair com as vontades avantajando a descendência, né? O que acende em nós da nossa descendência. E tudo isso é uma conjugação sobre a qualidade da segurança, né? Essa segurança que nos diz mandar, mesmo que de forma intuitiva, na apreensão e repetição, né, dessa condescendência de instalações. Todos os cantos que dizem escutar em nós, escutam propagações dessas instruções exteriores. E aí, nesse interior e nesses cuidados de relações, para nos manter, a gente cria as concessões obedientes, né? E essas concessões obedientes vêm desde os princípios primordiais dos cursos que discursam sobre essas correntezas, né? E aí, essa correnteza que a gente está falando é o sentido da construção da civilidade. Hoje, quem nasce hoje fica
idealizando às vezes com dificuldade o passado, né? E aí tem que passar várias marchas dessa transformação de marchar do homem, ou seja, de pré-cursar os sentidos, né, da habilidade do curso, para poder buscar entre esse espaço de curtar o meio, né, de prática da agilidade, das suas limitações. Essa limitação, esse imitar, coage, né? Dessa coabitação fica muito difícil entregar capacitação para poder entender o passado, né? Até por isso a gente precisa de muito tempo e de muita interrogação dos nossos presentes para poder puxar o passado para o agora, né? Os arquivos do passado. Bom, então a gente vai entrar no slide e vai tentar buscar mais referências dessas nossas condições modernas. Bom, o construtor de civilidade. As rivalidades observadas de se virar desejo deixa a idade testar. Idade testar. A idade testar é aquilo que sobrevive, né? É o que sobrevive aos testes de circulação de correnteza. Mais ou menos esse sentido aqui, ó. A correnteza das apreensões destacadas no curso. Então, o nosso curso ele é pautado principalmente na sobrevivência, né? E a sobrevivência ela é muito limitada, no sentido da palavra mesmo, né? Que é a sobrevivência. Ato ou efeito de sobreviver, de continuar a viver ou a existir. Característica, condição ou virtude daquele ou daquilo que subsiste um ao outro. Então, a sobrevivência é uma palavra que designa apenas uma tomada, né? Uma continuidade. Então, bom, dessa continuidade, contar com ela é o previsível, né? E se aqui, por exemplo, a gente tem nesse cara aqui, ó, uma fonte que jorra água vivas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma janela, mas é uma janela no sentido de um plano que representa isso aqui para nós, ó. Queda de água, Brasil. Olha só, representa mais ou menos isso daqui. Então você tem uma constante, né, acontecendo aqui. Sacou? Da mesma forma, você tem o Sol, né? Se você quiser colocar na sua orientação, ó, você tem o Sol, a estrela de fogo.
ou harmonia da temperatura. Bom, e aí a gente coloca esse ponto aqui, ó. Só que você também tem a Terra, né? Vamos ver aqui, ó. E aqui, ó. Então aqui a gente tem, vamos pegar aqui, terra de plantar. Você tem a terra, que é uma constante também. E desses pontos de colisão tudo, né? De todas essas forças aqui, a gente tem o ar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Certo. Beleza. Só que aí, beleza, né? Nós temos todas essas quedas. E todas elas são constantes e percutem, né? Percutem nenhum capacitor, né? Esse capacitor ele detecta no sentido das percussões, o despercurso que essas constantes encontram nesse interruptor, nesse capacitor, nesse detector, sabe? Mas será que só esse é um detector? Só esse ser aqui, né? Não, a gente tem vários seres, né? Então a gente tem vários detectores, capacitores, resistores. E todos esses resistores, eles estão sofrendo a arquivação das contrações de constantes que esses cursores dizem encontrar sobre seus decaimentos. Porque o decaimento dessas constantes, eles são vetoriais, né? Eles registram as suas histórias, né? E olha só como eles conseguem manter a constância. Eles doam cargas dos seus vetores em encontro com os seres, né? Esses resistores, esses detectores e esses capacitores. Por quê? Porque depende do ângulo de ataque dessas constantes, né? Dessas forças em impressão. Impressão no que? No encontro. No encontro do que? De todas elas. E quando elas se encontram, elas chocam e nesse choque de encontro, elas conseguem fazer crescer seus diferenciais de união, né? Então a gente tem a união maior, que é o ponto final, e as uniões menores que levam até o ponto inicial da acusação dessas constantes. E minerando esse ponto final, a gente tem uma nota, sabe? Uma nota de coerência, de sentido, de exatificação. Ou seja, a gente tem um numeral, ou algo em que se diz escorar, né? Por conta da volta. Uma nota, perceba, uma nota ela
volta, porque ela consegue ser admitida nesse sistema de decaimento sobre a apreensão constante, né? E aí as voltas que ela dá, elas só apenas ampliam a dissonância do decaimento vibratório, porém no sentido de altura dessa vibração, desse arco de vibração, e não no sentido da vibração em si, que é constante, porque é o ponto de encontro dessas correntezas aqui, ó, dessas constantes. E isso nos faz apreensão, porque a gente tá na natureza detectando esses pontos finais já há muito tempo. Nós alimentamos desses pontos finais, nós nos comunicamos desses pontos finais e nós fazemos esses pontos finais. Aí a gente chega na materialização final, né? Ou seja, não é o final da vida, não é a morte que a gente está falando, mas a gente está falando do sacrifício para viver. Então, toda a nota diz morre se convertendo a uma pontuação, né? Não é bem isso, não. Morte, sacrifício para materialização final. Isso quer dizer que a gente tem nesse ponto uma segurança, né? A segurança. E aí a gente sabe que todo mundo vai morrer, não é verdade? Então isso é seguro, né? Logo, morte sobre segurança é igual a um ponto. Então morte já é um ponto final. Então, se a gente tem morte como ponto final na nossa idealização do ritmo de anotação, né? Isso vem lá já dos faraó, né? Vamos ver aqui, ó. Pirâmides faraônicas. As pirâmides egípcias são estruturas construídas há mais de 4.500 anos, onde eram sepultados os faraós. Faraós, os reis do Egito Antigo. Feitos de enormes blocos de pedra que preservam em média mais de 2 toneladas. Elas obrigavam em seu interior câmeras mortuárias, corredores estreitos e íngremes, galerias e passagens falsas. Vamos ver. E o que essas pirâmides querem dizer para nós? Que não o encontro das mãos. As mãos que conseguem materializar a morte da matéria para a vida do homem. Entende isso aqui? Inserir, desenhar. Mãos unidas. Estruturas, né? Simetrias. Entendem? Encontros de pontos, de vetores, equilíbrio, média. Pirâmide maior, pirâmide menor. Encontro de pressões. Imagens e semelhanças. Bom,
Bom, e aí nesses pontos finais, nós encontramos seguranças nessas voltas de elipsizações redutivadas pelo ritmo de redução. Olha, a gente tem uma cadência aqui, ó. E toda essa cadência, ela cumprimenta, ela serve de chave para algo. Então vamos construir a nossa chavinha aqui, ó. Tandam. Sabe essa sua chavinha aí de carro, de atenção? Ela tem o ponto final que é a sua residência, né? E aí, veja bem, ela abre portas, não abre? E ela abre porque ela consegue encontrar comprimento para essa informação aqui, ó. Esse códon, né? E aí a gente tem a estrutura que abre arquivos, né? Arquivos em você. E você, né, é um grande arquivo, né? Você é um grande arquivo desses pontos aqui em trabalho. E você trabalha esses pontos com as suas voltas, buscando essa segurança, essa residência que faz resistência. Então tem essa correnteza. Essas apreensões destacadas no curso permitem que a gente consiga manejar melhor os nossos olhares e encontrarmos melhores notas, números para compreender esse sistema de idade dado, onde a gente pega sobre essa engrenagem aqui, ó, o alimento para nós, o alimento preferencial, né? E aí a gente vai lá e come e marca, ó. Quando você vai fazer vestibular, você não vai lá e come e marca. Opa, essa aqui é a certa. Essa aqui que eu acho certa, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. Beleza, essa aqui eu vou passar. Essa aqui eu vou abrir a porta. Essa aqui, não, essa aqui não. Aí vai, faz o hit. Opa, essa aqui sim. Aí você marca. Aí não, aí assim. Aí quando você passa, olha só, você vai aí você tem a resposta, né? Sim, talvez e não, né? E olha só, sim, não, talvez, até que o vetor atinja o arco, né? Consiga articular. Então, até que você assume, né? Olha só, o lado financeiro que eu coloquei aqui para você. Isso tudo vem da mão, né? A mão é que cumprimenta a vida e busca transformar esse ponto final aqui, ó. Ou o utilitarismo dele, né? Aqui, ó. Que vocês têm o sol, aqui vocês têm a terra, né? E o homem, ou a vida, né? A vida é o ponto final desses elementos. Então vamos anotar. É o ponto final desses elementos. Beleza. Sabendo disso, então sabemos que nós somos colisões, né? De constelações. Ou seja, constelações, vamos por aqui, ó, elementares. Tá. Mas sabendo disso, será que a gente não consegue construir algo tão
constante e elementar assim nas nossas vidas. Então aí agora a gente chega no homem em busca de construir fontes elementares para aumentar seu entendimento, né? Seu entendimento. Obviamente que não, né? A resposta é bem clara, não. Porém, nós nadamos nos dados das superfícies dos nãos para estarmos cada vez mais perto do sim. E aí a gente encontra um eixo cognitivo para viver. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Se você pegar a sua mão assim, ó, e olhar bem para ela e utilizar até mesmo as fontes radiais constantes, você vai ver que você tem vários triângulos. E quando você comprimenta a sua mão assim, ó, e aí você tem a onda, a representação, né? A onda aqui no centro, ó. E quando você vai abrindo essa onda, você vai vendo os triângulos, né, se formando. Se você fizer isso bem certinho assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. É bem difícil. Aqui, ó. Tem dois triângulozinhos e um triângulozão. Só que você tem que abrir do jeito certo. Você vai ter dois triângulos pequenos e um triângulo grande. Deixa eu ver se eu acho aqui. Triângulozinho. Tá difícil, mas essa mão, a nossa mão, ela é um sistema muito matemático de cumprimentar a vida. Até porque ela é uma porta de cognição, né? De concessão nervosa. Ou seja, ela transmite influxo até que você consiga canalizar, ou seja, se adaptar à corrente e sentir menos do que você sentiria sem adaptação, pelo revestimento de capas desses circuitos, dessas portas de interação. Bom, triângulos da parte, né? Triângulos, comprimentos da parte. Aí você consegue fazer a conta da colisão, né? O choque de partículas. E aí o choque de partículas, dependendo de como ele choca, né? De como ele se conecta, ele transforma o constante. E toda transformação que decai desse constante tem a sua aliteralização, a sua individualização constante, né? Por ser filho de um elemento constante, constantinho é. Então, aí você entende o Constantine, né?
vamos lá nesse baralho, continuando. Colisões, constelações elementares. O homem em busca de construir fontes elementares para aumentar seu entendimento. Nós nadamos nos dados das superfícies dos nãos. E aqui, ó. Para acreditarmos, estarmos cada vez mais perto do sim. E nãos são desencontros com as mãos no comprimento material ou das mensagens imaterializadas. O que isso quer dizer? Que desse versículos, né, materiais que decaem chaves de acesso, sempre quando essas chaves de acesso decaem, existem no nós, né, nesses nós de decaimento, aquilo que a gente deslimita constelar, né, comprimentar. Isso quer dizer o quê? Que os nossos sistemas sensitivos, né, sobre esse lado sistemático da ideia de dado, né, sobre cada um de nós, construindo essas tabelas que foi falado no vídeo anterior, temos o seguinte. Vamos lá. A gente tem a colisão de uma matéria com uma matéria, de uma constante com uma constante, uma fonte ou um filho de uma fonte com um filho de uma fonte. E aí a gente chama, mesmo que material, a gente chama o produto de vários filhos, né, de percussão. Então a gente tem o filho de percussão material, os filhos, né, os filhos, né, os fios de percussão radial, de radiações, os fios de percussão aérea, né, e os fios de percussão molecular, né, gasosa, nesse sentido. Porém, a gente tem sempre, nesses sentidos, a semelhança de peso, ou seja, de pressão, que a gente vê muito isso nas destilações ou nas centrifugalizações, onde a gente consegue separar moléculas pelos pesos, pelas suas densidades. E aí, dessa colisão desses pontos finais, né, a gente diz os fios sobre um detector, sobre uma vida, né, que é um ponto final, um detector, um resistor, um capacitor, que somos nós, 3, né, Pai, Filho e Espírito Santo, no sentido religioso, no caso. Desses fios, a gente tem limites para cada um, para sentir cada um, né? Então a gente tem essa banda dissomando, a soma dessa banda que desbanda em nós, né? Que desbanda em nós. Bom, ou seja, diz mãe em nós, desfio de conta, né, o resultado diz mãe em nós. E olha só, a componentização, a composição, porque é como se fosse a soma, né? E aí a soma, tipo, nos desabre como chave, né? Aqui, ó, como chave, como chave nos desabre dessa soma e nos revela o prazer
dessas constelações. Então, e aí a gente diz a tabela do prazer dessas colisões. E aí a gente coleciona ela, construindo, né? Construindo esses reconhecimentos. Bom, e aí cada elipsezinha dessa, né, é um dado para nós. Só que geralmente eles chegam todos juntos. Como uma música que é composta, ela não tem várias faixas, mas ela chega a soma total, que ela chega é a média de tudo, que diz uma nota final, uma notação final. Bom, e é isso, cara. Ó. Esse é o traço importante. A composição e a descomposição para a vela, olha. E aqui, ó. Aqui a gente tem um dado, né? Veja vocês. Um dadinho, pá. Beleza. E aí esse dadinho ele pode ser elevado, né, para vê-la, né? Ou seja, para mim ver esse dado aqui, ó, dessa colisão, vamos pôr que isso aqui é a soma dessa constelação, dessa colisão, que a gente desviou aqui a partir desse exemplo que a gente plotou. E aí se eu puxar esse dado aqui, ó, a gente vai ver o dado. E aí para se acender esse dado eu coloco fogo, ou seja, eu dou um nome para esse dado, para a resultante desse dado. E aí é o que a natureza vem fazendo para se equilibrar, né? Ela dá a vida, o fogo dá vida. E aí ela doa essa vida a partir das eletronignificâncias das ações de sol, insolações. Mas tá bom, a gente pode pegar isso aqui, ó, e tirar isso aqui de novo e processar de uma outra forma. E aí a gente tem a vida, e aqui, ó, eu posso ter uma matéria também, cara. Eu tenho um dado, né? Beleza. E aí isso aqui é um dado da matéria-prima. E da matéria-prima, se eu decompor a matéria-prima, olha só, eu posso ter vários dados e fazer vários cortes nesses dados com as mãos, né? E aí eu corto aqui, esse aqui eu corto aqui, esse aqui eu corto aqui, esse aqui. E logo isso aqui, ó, essa chama aqui vai mudar. Então vai ter uma outra natureza. Isso aqui vai significar outra coisa com esses cortes. Geralmente esses cortes, eles vêm da matéria-prima, eles vêm assim, ó. Porém as colisões, né, elas desafiam as afirmações dos pontos finais. Tá bom. Acho que deu para entender. Por exemplo, aqui a gente pode ter até mesmo produtos de materialização que percute produto de vibração em nós, por exemplo, a música. Isso é muito, muito legal. Mas, ó, a gente pra gente fazer isso, a gente precisa de estudar, colocar a mão na massa e criar uma estrutura de base que é constante para nós, ou seja, uma placa constante. Então vamos pôr aqui, ó, placa de constelação, que significa constante ou apontuações dos pontos de colisões que revelam
constantes em nós. E aí a gente está falando dos pontos dos elementos, né? Placa de constelação, que significa constante ou pontuações, né? E aí a gente tem o sistema de linguagem. Então, vê o nome, né? Vamos pegar essa imagem, porque esse aqui representa o ponto final, né? Como se fosse o ponto final desse influxo, né? Dessa representação humana. Porém, a gente tem nessa placa o alfabeto. Então, o alfabeto é uma representação imaterial que vai servir, né? Que vai servir a simbologia, né? A ecossignificação desses desafios que o homem tem de construir fontes elementares, ou seja, retratos de composição, né? E aí é isso aqui que eu mostrei, ó. Composição é o homem que nesse caso é um detector, é um resistor, é um capacitor dessas constantes de desafiar os seus equilíbrios sobre o reequilibrar das constantes, sempre desfazendo os chaves e refazendo chaves, ou seja, a evolução da natureza. E essa é a evolução. É cada vez criar mais denotações, ou seja, mais divotações, números que desafirmam essa imagem e semelhança com esses constantes, né? E eles conseguem nos abrir a janela que reverbera esses pontos. Mas, né, como eu venho falando, nós temos só códons deles, né? Nós particularizamos, né, sobre o ofício das moléculas e das sentenças com as vidas que a gente complementa, né, constela, ou seja, os nossos insomatórios. Porém, com essas insomatoriedades, né, ou seja, com esses dados cada vez mais acreditados de que estão perto de criar fontes constantes, aqui, ó, nós não somos desencontros como aqui, ó, nós nadamos nos dados das superfícies dos nãos, porque a gente não consegue criar fontes constantes como essa, para acreditarmos estarmos cada vez mais perto do sim. E aí esses dados, assim, como a gente está cheio de dados, assim, ó, de crença de que está perto do sim, né? A gente sempre fala assim, ó, o sim está próximo, né? Mas eu acredito que não. Porém, no sentido da graça, a gente comemora suplementando que sim, né? Então aqui, ó, Ctrl V. Dados de que o fim está próximo, olha só. Quando a gente abre, olha só, a gente vê assim, ó, ixi,
Parece uma bagunça, olha. Que bagunça. Se eu mexer um pouquinho com esse dado aqui, ó, aí pode bagunçar ainda mais. Deixa eu ver esse aqui, ó. Mexo com esse pra cá, esse pra cá. Tá vendo as bagunças que pode ser formadas com os dados se a gente mexer muito, né? Bom, e aí esses são os dados, né, que a gente acredita estar mais perto. Bom, vamos trazer esses dados para cá. Sabe o que esses dados significam? Eles significam resoluções de resistência, de sobrevivência do homem, que consentem na pesquisa das partituras de estirações limitadas sobre o raciocínio das partições aparentes. Isso quer dizer que a gente tem inteligências, né, sobre as arquiteturas de aparência e os deslimitados dados da nossa senha de história repartida, né? Repartida, que é aparecida no utilitarismo de somatória de ângulos de agentes em contração de dados de utilização. Isso é uma inteligência estética e de processamento, né? Repartida. Hoje a gente tem inteligências artificiais que conseguem, de forma fina, fazer comparações de blocos de valores assim, ó. De dados, né? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem a gente tem um produto, né? E aí nesse produto, a relação desse produto com todas as dispersões que esse produto faz, né, sobre oratória colinérgica, nenhum homem, né, nenhum desenvolvedor desse produto, e no sentido da imaterialização dos ritmos de conhecimento vetorial que designam ele saber sobre o que ele está fazendo e sobre o resultado que ele está fazendo, né, nesses acessos aqui colinérgicos, a infacinação dessa utilização, ela revela para nós o que a gente chama de expressão facial. Vamos lá. Gostei dessa daqui, viu? Essa aqui, ó, é mais ou menos assim, ó. Só que isso aqui, ela tá num expoente grande, né? A gente tem expoentes para poder dizer o quanto tem de dados na adesão, né, para esse sentido físico, né? Na amostra de dados dessa menina com a relação material,
quanto tem aderido a ela, né? E aí a gente coloca e fala assim, ó, esse aqui tá aderido. Então coloca 2 para cá, 2 para cá, uma injeção aqui. Pode mexer com esse aqui também. Tipo gráfico, né? Aqui, ó. E aí a gente altera a tabela e processa. E aí aqui a gente vê as vacinações de aderência sobre o objeto. Vamos supor que ela estava olhando para uma magia. Vamos ver que ela estava olhando para esse cara aqui, ó. Né? Esse cara estava fazendo isso aqui, ó. Olha o que esse cara estava fazendo. Aí ela, e aí ela brotou isso aqui nela, essa face. Aí essa fascinação, vamos pôr aqui, ó. A fascinação descontrolada por ponto de finalização histórica. Como pipoca, né? Assim, ó. Um pouquinho, ó. Como pipoca. Descontraindo seu amido. Nossas terminações nervosas contraem a expoente da soma das orações de pontos coalizantes, né? E entregam uma conta de contracionar o comprimento da ação, ou vacinação, né? E vacinação contraciona. Então é a contracena, né? Então a gente tem a cena que desmineraliza isso sobre a capacitância cerebelar dela se envolver com isso e desassina ela. Só que quanto mais um pouquinho, ó. Quanto mais vacinado, menos detectado tem o superfície, o supérfluo, né? Porque quando a gente é criança, né, nós pegamos isso e desacordamos isso na menor escala possível, e aí a gente acorda isso aqui, ó, né? Vamos pôr aqui, ó. Fisiológicos, né? A gente pega, vamos pôr aqui o sistema nervoso central, nervoso, né? E a gente pega isso aqui, e aqui a gente tem as fibras muito sensíveis, né? Aqui a sinapse, essas contrações sinápticas de capacitância, né, dessa organização na fase da criança é o seguinte: se tem toda essa apreensão é bem flexível, no lado bem flexível mesmo, bem desfibrilado, bem flexível, bem receptório, né? E aí você eleva isso aqui à altura porque você não tem isso aqui, ó. Isso aqui e desembaralha
constrições de emprego de forças. Então, o ator ele treina muito o que a gente chama de papel, mas no sentido de ler o seu papel, a sua... eu esqueci o nome, né? Como que chama? Roteiro, né? Acho que é roteiro de filme, né? O ator ele treina muito esse ler, né? Os roteiros, né? Que até tem as suas descontrações. E aí ele encena tanto, né? Que ele meio que coloca pregas sinápticas para poder facilitar o desembalar das contrações sinápticas que ele vai ter que fazer no palco. Vocês entenderam? Só que a criança não. A criança ela é mais adigestionada. Ela tá mais pro fisiológico. Então ela desexpressa mais, desencanta mais, sem pregas. Aí quando a pessoa ela treina muito, lê muito, sabe muito, o que ela faz? Ela faz pregas no sentido das suas contrações trabalhísticas, né? E aí ela diz prega sináptica vetores contrários, olha só. Aí ela diz contrações de suportar. E aí a gente traz para trás vetores aqui, ó. E a gente cria desalizações, a gente cria superfícies calonizadas. Então o que isso aqui, ó, representaria para uma criança, para o adulto, com essas transcriptases, né, de sinapses, né, com esses trabalhos, né, ele olharia assim, ó, mais ou menos, vamos supor. Porém, contudo e todavia, existe uma interjeição muito elegante da parte adulta, né? Um pouco, ó, de se tomar da vida, né? Então aqui, ó, o adulto ele já veria assim, né, com contração. Ele não veria tanto como a criança vê. Porém, quando os dois estão juntos, né? O adulto e a criança estão juntos, vendo o retrato, existe uma alquimia, algo que trabalha essa oratória aqui, ó, desse sistema, né? E aí essa alquimia ela tenta colocar os dois com as contrações de importância de referenciar o que um e o que o outro estão achando, né? E aí eles encontram um eixo de cognição para poder olhar para essa impressão e fazer a impressão dos dois. Então a gente tem as impressões conjuntas. Vamos pôr aqui, ó. Chama hemocinas. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr aqui mesmo, né? Seria um pouquinho. Impressões conjuntas. E essas são as rampas mais trabalhadas no dia a dia dos seres em desenvolvimento trabalhístico, né? As pessoas em superfícies de trabalho, em placas de trabalho, em pontos de finalização de trabalho, elas trabalham muito isso aqui, ó, as impressões conjuntas. Por quê?
O que, quando uma pessoa é muito forte, muito resistente para alguma coisa e a outra não, ela doa resistência para outra pessoa e se torna um pouco resistente para descontrair melhores impressões para estar com a outra pessoa, para a outra pessoa não achar que ele é um durão das contas, que ele é muito diferente por não sentir a mesma coisa, saca? E aí a gente tem né, essa fascinação descontrolada por ponto de finalização histórica. Então, né, como Pipoca descontraindo seu amigo, né, então a gente tem a pressão dos vetores de vida que comportam sobre vida o expoente das fontes em pontuação. Então, mexer com vida é muito perigoso porque a vida é isso aqui, ó, né? Tá vendo? É a união dessas interseções que sobrevive ou busca sobreviver esse empreendimento. Por isso que eu falo, cara, nós não entendemos bem da vida porque a gente está desfalcando muitas vidas, destemperando muitas vidas por conta da baixa em recursos, né, da desigualdade financeira, essas coisas assim que desdelegam muito atraso, né, no prazer de destacar, né, o que, porque olha só, nada vai ficar para sempre aqui na Terra, né? Tudo isso vai sofrer os pontos de constelação. Então não faz sentido o ser humano ser do jeito que ele é, né? Ele só muitos de nós, né, tem dificultado essas arquivações de tabelas, né? Quanto mais vacinado, menos detectado tem de supérfluo, né? Então, ou seja, é como se dentro, ó, estivesse proporcional, né? A criança, né, ela é muito sensível, então ela treme mais, ó. Quando ela treme mais, ela consegue bambear mais olha só. Bambear mais é isso aqui, ó, né? É sentir o ponto mais fino, né? E aí você vai ver que tem uma escala aqui, ó, de nó. Sabe aquele nó? E aí é o A. Tá vendo o Azinho da tensão? É isso aqui, ó. Então, na criança, a gente tem de novo, ó. Aqui, vamos coligar isso aqui e isso aqui. Beleza, na criança a gente tem isso aqui, ó, o Azinho, né? E aí, conforme o tempo vai passando, ó, a placa de dados social de fazer as pregas da natureza no sentido das voltas das notas de constatação vai desaumentando esse atenção, né? E logo ela vai perdendo a capacitância de vibrar. E aí a parte fisiológica da criança, né, que vai subindo, vai escalando a idade, vai transformando, né? E aí ela vai dirigindo, né? E vai dirigindo. Aí quando pensa que não, ela chega num momento que ela encontra a direção fisiológica sobre a direção material, que é o encontro alfabético na sinapse. Olha só. E aí a gente vai só crescendo, esse encontro vai crescendo. Quando pensa que não, a gente, ó, aprende essa placa.
E aí a gente molda essa placa. E aí a gente faz uma moldura. E aí a gente fica duro, né? Tá vendo aqui, ó? E o endurecer é você conseguir endurecer a tensão, né? Ter mais atenção. Só que ter mais atenção não quer dizer que você atende, né? Quer dizer que você tá editado para uma razão, né? A gente tem várias razões aqui, ó. Então você tem esse lado, né? Difícil trabalhar aqui. E aí, ó, olha a cenoura. Quem viu a cenoura? Quem tá vendo a cenoura? Ixi. Vou tentar agrupar isso aqui. Conseguem ver a cenoura? Como é que é cenoura em inglês? É isso aqui que é cenoura em inglês? Não. Peraí. Cenoura em inglês é outra coisa. Carrot. Carotão. Carotinha. Legal, né? Quanto mais vacinado, menos detectado tem. E olha a vacina. É só a gente colocar um arco aqui, ó. E aí a gente coloca uma pontinha aqui, ó. É só a gente fazer... Opa! Colocar a agulhinha aqui, né? Canal de saída. A gente faz isso aqui, ó. Pega isso aqui. Faz Ctrl encontrar o certo, encontrar o verso, né? Agrupar direitinho, né? Com a moléculazinha. E ó, dá de sangue pra ele, ó. A vacina aí, galera. Quem viu a vacina? Vamos voltar. Tá extravasando, né? Vamos tentar. Mas que é gotinha, né? É gotinha. Bom, entenderam o quão distante a gente tá nessa carotana, nessa preocupação? Bom, graças a Deus, né? Ou não, ou sim, sei lá. De dificuldades na parte, o construtor de civilidade, né? Ele se ampara pelas rivalidades observadas. E o que seria isso, né? Servirar, desejo, deixa a idade testar. São desejos que não conseguem entrar nos meios de composição, né? E aí leva um tempo para que esse desejo que não conseguir desejar, ou seja, deixar de ser o que é para desejar impressões de conjuntos. Desejar a irrivalidade, as desrivalidades, né? Eu acho que placa de constelações a pontuações. A gente falou do jogo, né? O jogo de identidade.
Aí, bom, e aí o jogo de identidade, que diz da vontade uma identificação, ó, vontade e identificação. Ela faz a iteração de chave. Então, sabe a pessoa que ela deseja? Ela faz notações desse desejo. E aí nessas notações desse desejo, ela procura trabalhar o encaixe para a chave, que é o fim. A chave é sempre o pontinho, né, dessa contração. Só que quando a gente chega nesse pontinho e consome ele, né, no sentido Pac-Man, a gente não peca mais. A gente não peca mais. A gente não paca mais. Não peca mais, saca? A gente conseguiu, né? Colocou ele para dentro. Não peca mais, ele tá dentro. Só que a identificação nossa vai se perder, né? A vontade, né? Cadê a vontade? Ah, você come. Você comeu a vontade, ó. Sabe? E aí, o que vai fazer quando você comer? Você vai ficar assim por um tempo, e esse estado aqui vai decair para esse, e depois você vai decair para esse, ó. As 3 interjeições. E o Zé Gotinha já sabe disso. Ó o que o Zé Gotinha faz. Ele finge, ele faz você carotinha sobre vacina, passar por isso, né, e descartar, né, fazer o descarte dessa injeção e retornar à vontade para outro ponto final ou outro ponto de finalização. Mas sabe, esse não peca mais, não quer mais comer, tu sabe ele? Olha o que faz. Faz você querer um outro pecacinho, né? Uma outra vontade, né? Um outro ponto final, uma outra acelularização, um outro dadinho. E aí, um outro dadinho vai ser feito por esses fios, né? Por esses efeitos, por essas chaves. E você vai buscar da onda a iteração para poder ser aberto por ela ou ser liberto por ela. E aí é uma sucessiva, né? Sucessiva. E aí o Carrot virou um cerote, né? Um cerote. Encerroute. Bom, e o que faz? Como fazer isso, né? Olha só. A gente tem a inscrição e a desinscrição. A desinscrição para que outra possa surgir na vontade de eu sobreviver com vontade, né? Sobreviver no sentido do jogo, sobreviver no sentido do jogo. O jogo é vontade, né?
A gente viu isso no vídeo anterior. Desejo de ir jogar, ou seja, vontade. Reações vira desejo. Então todas essas reações aqui, ó, que a gente falou, são alimentos, elas viram desejos. Opa, se eu e ela é esse aqui, não, e eu com outra pessoa, né? E eu com X, né? Entendeu? E eu com outro, e meu outro filho. Então, o que será que é? Se eu com ela diz arco X, ó, peraí, a regra de três, ó. Se eu mais ela, ou se ela mais eu. Se eu mais ela, ou se ela mais eu. Dá esse códon aqui, ó. Dá essa... Peraí, trazer... Ah, caramba. Peraí. Aqui... Vamos lá, vamos tirar. Se eu... Peraí, trazer... Se ela e eu sou esse, e eu e ela somos esse, e a gente tem esse ponto de interseção que a gente desliga, né? Por empatizações, né? Vamos trazer para cá, né? E eu com outra pessoa, ou eu e ela com outra pessoa, né? Então aqui, ó, a gente tem o DNA, né? Aqui, ó, e eu com outra pessoa. E aí você pega o dela, o seu com ela, né? Só que agora você vai com outra pessoa ou vai continuar com ela. Então você pode continuar com ela e fazer os DNs dos As que a gente mostrou. Incrível, né? Aqui, ó. Os Ds, cadê? Os Ds, ó. Eu e ela um D. Eu tenho o D meu. Eu tenho o D dele. E eu tenho o D de nós, né? E aí esses Ds que viraram N's. Não é pra apagar, não. Ó, esses códigos aqui, ó, viraram os N's. Dessas atençõezinhas aqui, ó, dessas transformações de atenção que a gente viu aqui, ó, essa progressão. Ctrl+C, Ctrl+V, vamos trazer pra cá. Aqui. Nessas progressões que a idade faz, né? Projeções de As, ó. DNAs. Aí a gente começa a se perguntar, e eu com essa outra cena, né? Qual é com essa outra pessoa? E aí faz, né? Faz o trabalho laboratorial, né? Se com a criança, né? A gente é esse, com essa adolescente a gente é o quê? Com esse mais velho a gente é o quê? Com ele assim a gente é o quê? A gente é o quê? Fica com... Aí você tá vendo a roupa sendo feita, né? O tecido. O enaltecimento das cordas em DNA. Ácido desoxirribonucleico. E aí, por que você acha que nós estamos muito evoluídos? Porque a gente tem indústrias que ganham com isso, né? Até mesmo a farmacologia, ela apreende essa consternação para poder fabricar seus fármacos, né? Então são fármacos, né? Então, arcos de substanciar
os arquivos. Que arquivos? As faces nas ações desvertidorizadas pelas imprimições de fascinações armadas e desarmadas pelas roupas de nomes comprimidos na contração vetorial que frequenciona o ritmo da dor. Então é uma posição de dor. Só que quando a gente tem o freguês da dor, a gente tem uma fascinação da dor, né? Se a dor é essa daqui, ó, por exemplo, feitiçaria, né? Então a gente tem um meio de descontrair a dor, né? Ou seja, um meio de fazer a equação da dor que nasce dessas dores, né? Então, tipo assim, o fármaco ele vai te colocar na elipse, né? Vai fazer você assumir a dor e decair ela. Então, olha o que o fármaco faz. Ele desemprega em você o assumir da dor, né? Tipo assim, ó. Eu tenho dor. Preguei a dor aqui, ó. Tá pregado. Em nome de Jesus, tá pregado que você tá com a dor, né? Em nome de SUS, em nome do médico, em nome do né? Como que chama o papel que ele faz? Da receita, né? Em nome da receita. Pá. E aí pregou no você, né? E aí tipo assim, essa é a chave, né? Só que você tá desavantajado dessa chave. E aí o que vai fazer? Ele vai fazer você voltar nessa chave, assumindo que você tá nela, você vai entrar nela. Quando você entrar nela, o sentido dela é decair. O sentido desse ponto é decair, ó. E você vai decaindo quando você vai descontraindo os dados que vão assumir essas tabelas de desdados temerem, né? E aí você desteme os dados assim, ó, no seu corpo. Destemendo ou tremendo os dados no seu corpo, você consegue bambear as contraturas e levar o seu espírito ou as suas moléculas, né, do seu sistema imunológico, a fazer as contrações, os descontratores necessários, que são as células do sistema imune. São essas células aqui, ó. Os leucócitos, macrófagos e linfócitos. Né? Quais são as células do sistema imunológico? O sistema imunológico é formado por células que atuam na defesa do organismo, como os eleucócitos, macrófagos e linfócitos. Vamos ver aqui imagens. E todas elas têm suas características das dispartições, né? Então, uma célula do sistema, uma célula, né, que passa pelas contraturas da imunidade, né, ou seja, por esse sistema imunológico de placas,
que cria raízes em nós, como eu expliquei aqui, ó, né, dissitando, né, a gente tem vários organizadores, ou seja, ímãs de reafirmação, com reafirmação. E aí essas células, os núcleos delas estão em ritmo de imaterialização, ou levar você a imaterializar alquimicamente o processo que acontece no seu organismo, né? E aí esses núcleos alquímicos de já dominação nervosa, né, no sentido dos discursos dos corpos, né, por exemplo, o sistema feedback que consente na falta e avisa já pré-consentindo de que a parte do corpo precisa de se ativar para poder descomprimentar metabolismos de operação para que a homeostase aconteça, ou seja, o balanço hidroquímico eletrolítico do corpo ocorra. E até mesmo físico, né? E aí você tem esses potencializadores aqui, ó, de discussão, né? Esses agentes eles vão entrar nessa assimilação do homem, porque isso aqui é construído dentro do homem, né? Dentro do ser. E aí sobre essa construção elas também são utilizadas, né? E aí tudo isso é organizador de ritmo. Por isso quando você tem você está bem emplacado, né? Fica funcional a comunidade médica, né? Agora quando você não está dentro dessa comunhão, dessa comunidade médica, aí o processo fica mais difícil, né? Ou seja, talvez você seja tenha muita regência pregada aí na sua sinapse. Isso não quer dizer que você é ruim, quer dizer que você tem uma alta capacitância para desenvolver os seus plexos e tal. Ou talvez é porque você ainda não teve a oportunidade de ganhar capacitância de comunhão, né? Ou seja, moedas energéticas. Comes, né? Que é o mais certo, né? E aqui, ó. Ingestoções. Quanto mais vacinados, menos detectado em supérfluo. Sacaram então essa habilidade aqui, ó. Sistema imune. Neutrófilo ele vai buscar fazer uma impregnação em algum local que está muito agitado, sabe? Ele vai tentar conter a agitação, conter a inflamação, fazendo um revestimento aonde está vibrando, sabe? Monócito. O monócito vai também tentar conter, porém aqui, ó. Monócito são maiores leucócitos observados em esfregaços de sangue. Tem núcleos ovoides em forma de rim na periferia do citoplasma. Núcleos dos monócitos monócito defender o organismo de corpos estranhos.
Então aí o monócito ele vai detectar corpos estranhos, né? Aqui vai prender, esse aqui vai detectar corpos estranhos. Natural killers eles vão acabar com esses corpos estranhos, fazendo com que haja explosão desse corpo estranho. Os eosinófilos eles vão, deixa eu ver aqui, ó, eosinófilos. Eles são contra parasitas multicelulares e certas infecções nos vertebrados. Então ele vai tentar eliminar os parasitas. Eosinófilos. Parasitas. Micro-organismos que vivem em outro organismo do qual obtém nutrientes. Então aqui, ó, insetos, eumintos. Olha que bacana. Aqui, ó, os eosinófilos vão tentar decompor esses parasitas. Eu sim, né? Os basófilos eles vão basófilos vamos ver aqui, ó. Parece que o basófilo ele vai tentar função, ó. Participam de processos alérgicos, produzem histamina e heparina. Não são considerados os precursores dos mastócitos, pois eles têm origem diferentes. Então, se ele produz histamina e heparina, ele é contra processos alérgicos. Os basófilos eles vão eles vão tentar desencaixar as fibras, né? No sentido de relaxar, né? Fazer uma relaxação do local, né? O basófilo, macrófago, não lembro direito, macrófago. Não, vamos lá aqui. Macrófago. Acho que eles vão expulsar, né? É uma importante célula do sistema natório proveniente de linhagens mieloides do sistema poético, tendo como percussor fagocítica. Então é fagócitico. Macrófago estando envolvido. Não. Acho que elas vão expulsar o. Demora. Hematopoéticas, quer dizer, são células do sistema sanguíneo. Distribuem por. Já tenho aqui. Os macrófagos, suas principais funções são fagocitose de partículas estranhas. Então elas vão envolver as partículas estranhas e vão tentar digerir as partículas estranhas. Deixa eu ver. Macrófagos, células dendríticas. Então elas têm os receptores que reconhecem moléculas, respondem com produção de citocinas. Citocinas. Linfócitos T. Os linfócitos T, acho que eles. Deixa eu ver aqui. Linfócitos T.
executam várias funções. Nesse contexto, sua principal atuação na imunidade, células CMI causadas por micro-organismos intracelulares. Quando se trata de invasores que infectam as nossas células, o sistema imune precisa de outros mecanismos. Os linfócitos T. Deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Eu ataco invasores fora das células. Eu ataco células infectadas. Então, os linfócitos T atacam células infectadas. Ah, tá. Entendi. Os linfócitos B aqui, ó. Eu ataco invasores fora das células. Então, tudo que tiver fora da célula, esse aqui vai... Tudo que tiver infectado na célula. A gente tem as citocinas, quimiocinas e interleucinas, que são... que atuam, acho que coadjuvante, né? Deixa eu ver aqui, ó. Citocinas, quimiocinas e interleucinas. Quimiocinas e interleucinas. Papel central fisiológico. Tipos de proteínas produzidas principalmente por leucócitos, principalmente por linfócitos T, macrófagos e eosinófilos, cada uma com suas funções, sendo que a maioria delas está envolvida na ativação ou supressão do sistema imune e na indução de divisão de outras células. Também possuem função. Então elas são como os chaves, né, para o sistema imune atuar. Elas chamam a atuação do sistema imune. Deixa eu ver aqui se a gente tem uma imagem. Para divisões celulares, ativação, secreção de granulócitos, macrófagos. Aqueles. Acho que. Deixa eu ver aqui. Quimiocinas. Devido ao fato de terem sido descobertas em ensaios para citocinas, foram inicialmente chamadas de interleucinas. A interleucina foi a primeira quimiocina a ser clonada. As quimiocinas estão relacionadas em suas sequências de aminoácidos. Eu acho que isso aqui são as quimiocinas, citocinas, elas são intermediadores de modulação das resistências celulares. Então, elas que vão fazer modulação tanto de chamar as células quanto de ajudar elas a se envolverem com a proteção, fármacos. Então, tipo assim, isso aqui são geometras moduladores dessas compreensões, né, desses desenvolvimentos. Bom, eu já estou bem cansado pro vídeo de hoje. Construtor de civilidade. Então, por que a gente precisa desses tipos de arquivos aqui, desses tipos de influenciadores, né, nesse sentido aqui, para poder desenvolver esses pontos, né, esses pontos de vontade.
ou derivação de vontade, que no caso são as matérias. E aí, quando tiver de mal com uma matéria, né, desenvolver uma outra matéria ou uma resistência para ela. E aqui a gente tem isso aqui, ó, substanciar os arquivos. Vou deixar gravado aqui e aí depois a gente continua falando mais quando surgir na minha capacidade aqui outras ideias para poder falar sobre isso. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou!